Boa noite a todos. Ó, que delícia, mais uma oportunidade, né? A gente estar aqui junto. Eu gosto muito. Antes de eu entrar aqui na palavra de Deus, para a gente aprender um pouco mais de Deus, o vídeo tá no jeito. Eu vou passar um vídeo que ele é um relatório do nosso último ano e meio, do que aconteceu ali nesse nosso tempo em treinamento nos Estados Unidos, preparando para continuar e servir os missionários ali na Amazonas. Aí vai contar um pouco de como foi a nossa chegada, um tempo ali, algumas imagens para mostrar como foi o cuidado de Deus durante esse nosso tempo ali. Então, se os irmãos tiverem o vídeo. A nossa chegada aqui, ela foi assim marcante para a nossa vida, pelo fato de a gente estar com aquele medo. A nossa chegada aqui, ela foi assim marcante para a nossa vida, pelo fato de a gente estar com aquele medo do novo. A língua, a cultura, primeira vez que a nossa família sai do país. Então assim, poxa, como será que vai ser, né? Mas quando a gente chega aqui, a gente encontra praticamente uma família aqui. Eram pessoas que estavam orando pra gente há 3 anos, então é como se já nos conhecessem. Então, pra gente foi marcante, vamos levar esse testemunho para o resto da nossa vida. Foi uma surpresa, porque a gente recebeu fotos e viu como que era, mas quando você olha pessoalmente é totalmente diferente, né? Mas a gente ficou super animado, que era uma casa que a gente ia ficar por um bom tempo, que a gente estava mudando tantas vezes no Brasil, e aqui a gente teria uma casa que a gente poderia morar todo esse tempo. E os meninos ficaram super empolgados que a gente ia morar num trailer. Nossa, a gente vai morar num trailer, tipo assim, o caminhão pode vir pegar. Então, tipo assim, pra eles era tipo, incrível, uma coisa de outro mundo. A gente viu o amor, o cuidado deles, né? A gente ter um lugar onde a gente ia passar uma experiência e viver. Então, realmente essa casa vai ser mais uma casa que a gente vai ter, né, para poder guardar na nossa memória, na nossa história de vida, de missões, né? Assim, é uma história assim praticamente espetacular que prova o cuidado de Deus para nossa vida. Deus já separa as pessoas corretas e tem um irmão aqui que ele mora na capital aqui de Arizona, que é praticamente o ministério dele disponibilizar carro para missionário no tempo que eles estão aqui em treinamento. Porque além dele disponibilizar o carro, ele ainda cuida da manutenção do carro, paga o seguro do carro, ele cobra as despesas. O carro está no nosso nome, na verdade, né? Isso, ele transfere tudo pra gente, mas ele ainda cobra as despesas. Foi engraçado até que no e-mail, né, que ele mandou pra gente, ele falou assim: ó, Bruno, a única responsabilidade sua com o carro vai ser trocar o óleo e as paletas do para-brisa, né? E o combustível, é claro, né? Então, assim, praticamente uma doação mesmo desse tempo disponível para a gente usar esse carro, né? E é um ministério dele, com certeza outras famílias que vier também vai ser abençoada com o mesmo carro. No começo acho que foi mais fácil, porque era tudo novo, uma experiência nova, as crianças empolgadas, a gente empolgada com o lugar, conhecendo outras pessoas. Mas acho que quando vai passando o tempo, a gente vai sentindo um pouco mais da realidade, né? De você estar vivendo uma cultura diferente da sua, de você ter a barreira da língua. O Bruno já sabia bem mais do inglês do que eu, então para ele foi difícil, mas não foi tanto como para mim. Os meninos não preciso nem falar, né? Parece que já nasceram falando inglês, as crianças. A criança aprende muito rápido, se comunica muito fácil, então para eles foi mais tranquilo, assim. Mas eu lembro pra mim, na minha primeira semana aqui, foi muito difícil. Eu chegava em casa meio que frustrada, porque a primeira semana a gente teve refeições em várias casas e eu parecia uma pessoa que não sabia falar, era meio muda, porque eu não conseguia me comunicar. Mas, graças a Deus, hoje eu já me comunico. As meninas aqui, as mulheres, né? Tipo, elas têm muita paciência, elas me ajudaram muito no início aqui. E a gente tá na igreja aqui, indo numa igreja que fica a 6 minutos daqui da sede. A gente tem feito relacionamento, tem sido muito bom pra gente. É uma igreja
muito carinhosa, muito acolhedora. As crianças já têm vários amiguinhos da igreja. Então, assim, pra gente hoje estar nessa igreja também tem sido muito bom pra gente até desenvolver o aprendizado na palavra de Deus em uma outra língua. Estando dentro mesmo, você não aprenderia, né? O treinamento que eu recebi aqui, ele foi um nível que eu posso dizer com certeza que eu não receberia no Brasil. A qualidade, as exigências, é um padrão bem alto mesmo, a preocupação deles com vida, com segurança é muito alto. Então você vê que não é uma coisa que é uma brincadeira, né? Parece divertido, mas é uma coisa séria. A gente está lidando com equipamentos que falham. Então eles trazem, o treinamento que eu recebi, tanto de mecânica quanto de voo, traz na gente a responsabilidade num nível bem alto, mas também traz a gente num padrão tão alto que a gente sente confiança de fazer aquilo. E isso é fenomenal, porque eu preciso transmitir confiança para os passageiros, para os missionários que vão estar voando comigo lá no Acre Cruzeiro do Sul. Então assim, sou muito grato pelos meus instrutores, sou muito grato pelos professores que eu tive lá, professores teóricos, práticos, tanto de voo quanto de mecânica. Eles foram assim fantásticos comigo, foram pacientes, porque fui o primeiro brasileiro e eu pude me alegrar e poder ver o meu próprio desenvolvimento, tanto na língua quanto na prática, do voo, da mecânica, e foi fantástico. Cruzeiro do Sul. Então, obrigado, Cruzeiro do Sul. A gente tá super animado, super empolgado. Os meninos já sabem, a gente olha no mapa, os meninos já sabem. A gente mostrou pra eles, né, no mapa, da onde eles nasceram, em Goiás. Então, assim, eles já estão um pouco mais habituados de olhar isso. Então, agora a gente ir pro Cruzeiro do Sul e a gente tá super animado com isso. A gente sabe que vão vir desafios, mas a gente tá tão empolgado que a gente não tá nem pensando nisso agora. A gente só tá pensando nas alegrias que a gente vai ter de ter uma casa. Deus já tem preparado tanta coisa pra gente. A gente tá super, super, super animado mesmo de ir pra essa nova etapa, né? E já tem uma equipe lá nos esperando. Nós temos um mecânico, a família, o Joel, o Rich e a Janélia, a esposa dele. Estão lá nos esperando. Ele é um mecânico responsável lá, especialista na área. E temos também um piloto e a sua esposa, Jeremias. Ele vai ser um tempo curto que ele vai estar comigo lá, porque ele tem plano de voltar já para os Estados Unidos para continuar o ministério dele na JARS. Mas temos uma equipe, temos também com certeza o helicóptero já está lá, já está servindo. Realmente, pra gente, o nosso coração está lá, a gente está muito animado de poder chegar e somar a essa equipe que está lá nesse ministério.
nosso Brasil exclusivo para missões. E é esse aí que vocês viram na foto, esse azulzinho. E quando esse meu colega for embora, vai ter apenas um piloto missionário que voa helicóptero no Brasil. Vai ser eu. Olha, então a gente precisa de colega. Vou precisar de mais gente aí, porque caso eu fique doente, os missionários na aldeia vão ficar desatendidos, né? Então, orem, irmãos, não é brincadeira, não é fácil, demanda bastante treinamento, estudo, mas é gratificante. É gratificante. Porque a gente não faz para ganhar dinheiro, a gente não faz por diversão, a gente não faz porque é uma coisa que parece ser legal. A gente faz porque é para o reino de Deus, é para a glória dele, não é para a nossa glória. Irmãos, quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo no livro de Deuteronômio. Deuteronômio. O último capítulo de Deuteronômio, capítulo 34. Quem acompanhou pela manhã, seja presencial, ou seja, que assistiu, a gente vai dar uma continuação. Vou continuar na história de Moisés, só que agora eu vou dar um pulo. Eu falei do nascimento, né? Do começo da vida dele. Agora eu vou falar do finzinho. Vamos lá para o finalzinho da vida de Moisés. Moisés, um homem que foi um agente nas mãos de um Deus soberano. E pela manhã nós aprendemos que a providência de Deus se revela nos momentos mais improváveis. E para que isso? Para que nós conheçamos a sua vontade, para que nós conheçamos o seu amor e para que nós conheçamos a sua soberania. Nesta noite eu quero falar sobre o segredo do servo de Deus. O segredo do servo de Deus. Falei da fidelidade de Deus, que ela é incondicional e é ininterrupta. Deus é fiel e ponto. Mas agora eu quero perguntar um pouco sobre a sua fidelidade, sobre a minha fidelidade. Eu sempre gosto de iniciar com alguns pensamentos e algumas perguntas. Você já parou para pensar na responsabilidade de dizer que ama a Deus? Você já parou na responsabilidade de dizer que Deus é o Senhor? Porque se Ele é o Senhor, automaticamente você é o servo, correto? Porque Ele é o seu Senhor, Ele está acima de você. A gente canta muito músicas com declarações para o nosso Deus, dizendo: Deus, o Senhor é soberano, o Senhor é o meu Senhor, eu te seguirei, irei aonde for, e etc. E várias músicas a gente se compromete sem perceber. E quando a gente está cantando para Deus, é sim, claro, um louvor a Deus, mas muitas das músicas é um diálogo com Deus, que você está expressando aquilo que está dentro do seu coração. Só que quando a gente olha para a vida e para aquilo que a gente canta, às vezes as coisas não se relacionam, né? Não compactuam. E nós aprendemos que nós temos um Deus que Ele é fiel e a sua fidelidade ela é independente da nossa fidelidade, graças a Deus por isso. Mas agora eu quero voltar com os irmãos para a vida de Moisés e tentar junto aqui aprender qual foi o segredo deste homem que deixou um grande legado, uma grande história. Eu vou fazer a leitura aqui da última narrativa sobre a vida de Moisés, quando narra sua morte. Deuteronômio capítulo 34. E os irmãos podem me acompanhar. Vou ler a partir do versículo 1. Diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe, ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está de fronte a Jericó. O Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan,
e todo Naftali, e a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o Neguebe da campina do vale de Jericó. As cidades de Palmeiras até Zoar, disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este sepultou num vale da terra de Moabe, defronte a Bet-peor. Ninguém sabe até hoje o lugar onde é a sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não lhe escureceram os olhos, nem lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto de Moisés. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Senhor Deus, eu quero mais uma vez depender do Senhor para aprender mais um pouco de Ti. Pai, obrigado porque pela manhã nós entendemos que nós relembramos, que o Senhor, a Sua vontade é acima da nossa vontade, o Seu amor é incondicional e a Sua soberania ela é inquestionável. E Pai, quero colocar agora em questão e à luz da Sua palavra quero entender como está a minha fé. Quais são as reservas que eu tenho na minha fé? E me ajuda, Pai, a olhar para mim e ver o que eu preciso corrigir, para que eu retribua, Deus, com uma fé também sem reservas ao Senhor. Obrigado pela oportunidade que nós temos de abrir a Sua palavra e ler essas histórias e aprender sobre Ti. Obrigado pela oportunidade de estar aqui esta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, qual o segredo da vida de Moisés? Tenho certeza que vocês já ouviram bastante história, vocês já estudaram, já leram. Tem muitas histórias que é muito contada desde da escola dominical, com figuras e desenhos. Interessante que Moisés, a história dele é narrada em filmes, em desenhos, as pessoas dão até uma bagunçada um pouco nos fatos da Bíblia, mas o fato é que é um nome comum, né? Se a gente fala o nome Moisés, logo já vem à mente várias histórias que nós ouvimos através desse homem. E a pergunta que eu faço é: qual o segredo da vida de um servo de Deus? Vamos só pensar um pouco sobre algumas curiosidades que eu vou falar aqui sobre a vida desse homem. Moisés, ele morreu cumprindo o chamado de Deus na vida dele. Isso é uma grande vitória. O nome dele na Bíblia é citado por 845 vezes. Deus tem uma grande importância de colocar na sua palavra esse nome. Ele queria ensinar para a gente várias coisas através da vida desse homem. E na sua revelação, Deus diversas vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a gente ouve sobre a vida de Moisés. Após mais de 3.500 anos que ele viveu na terra, ele ainda é conhecido mundialmente. E uma curiosidade é que as 3 maiores religiões monoteístas do mundo consideram Moisés como um de seus líderes espirituais. Nós temos o cristianismo, o catolicismo e o islamismo. As 3 têm Moisés como um dos grandes profetas. Pensar um pouco sobre os feitos de Moisés, como um agente nas mãos de Deus. Ele bateu de frente com o faraó, o maior império na época. Ele administrou como um agente nas mãos de Deus, ele administrou as 10 pragas do Egito, libertou uma multidão de escravos. Como agente nas mãos de Deus, ele abriu o Mar Vermelho, atravessou o povo em terra seca, fez a água sair da rocha mais de uma vez,
Foi como um agente nas mãos de Deus, trouxe os 10 mandamentos. Foi um agente de Deus para trazer o tabernáculo de Deus, onde Deus se revelaria para o povo. Foi um legislador tratando dos problemas das pessoas. Foi um líder para uma nação em peregrinação. Foi o próprio discipulador de Josué. Fez muito mais, e tudo isso depois dos 80 anos de idade. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10. Olha o que fala aí. Deuteronômio 34, 10. Nunca mais, é a palavra de Deus está dizendo, não sou eu. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Já imaginou? E olha aí que a gente tem Samuel, Isaías, Jeremias, tantos outros grandes profetas. Mas em Deus, em sua revelação, deixou isso aqui registrado para a gente. Nunca mais houve em Israel profeta algum como Moisés. Qual o segredo desse homem? Qual o segredo de uma vida inteira dedicada a Deus e sepultado pelo próprio Deus? Irmãos, quem vai nos contar é o autor de Hebreus. Então eu convido os irmãos para ir lá em Hebreus comigo. Hebreus capítulo 11. O autor aos Hebreus, ele está aqui exortando a igreja para não abandonar sua confiança em Deus. Para que a igreja lembrasse e continuasse firme na fé devido às perseguições. Aí no capítulo 11 de Hebreus, ele vem citando vários exemplos de homens que perseveraram na fé, de homens que foram mártires, homens que durante a sua vida, a sua fé em Deus foi maior e as suas decisões foram tomadas baseadas na fé que eles tinham em Deus. Então ele vem com uma lista de vários exemplos de homens de fé. E quem está dentro dessa lista? Moisés. Moisés está lá dentro. E aqui, irmãos, o autor aos Hebreus, ele vai nos ensinar que o segredo do servo de Deus, ele se revela numa fé sem reservas. Aí eu faço a pergunta, né? Qual que é a reserva da sua fé? Qual é o limite da sua fé? Ou até onde você confia em Deus? Por exemplo, eu confio em Deus quando a minha conta tá boa, o número tá legal lá, quando dou uma olhada no extrato, aí a minha confiança em Deus está tranquila, tenho um relacionamento melhor com Ele e tudo. Mas quando eu vejo que as contas começam a apertar, a fé desaparece, porque já vem o desespero, já vem a preocupação, Ou eu confio em Deus, a minha fé em Deus é baseada na minha saúde, né? Quando eu estou com boa saúde, estou saudável, não estou dependendo de nada, estou mantendo meus exercícios físicos, eu estou totalmente tranquilo e em paz com Deus. Mas quando vem uma notícia de que uma doença chegou, e agora eu estou com ela, aí o desespero bate, o medo vem, a minha fé foi embora. Você percebe que a nossa fé ela tem algumas reservas? E essas reservas, irmãos, elas limitam a gente de servir e seguir e ser um servo fiel de Deus, porque a gente coloca barreiras. Volto a dizer, a gente para de olhar para um Deus que é soberano, para um Deus que é amoroso, é onipotente, está acima de todas as coisas, e começa agora a olhar para os nossos problemas, e nisso a gente coloca um monte de barreira, um monte de limitações, e a nossa fé ela entra num monte de reservas, e a sequência disso é eu começar a inventar um monte de desculpas para não seguir e não servir a Cristo. Não tem como eu fazer isso não, eu não consigo, eu não sei aprender, como que eu vou me manter? Como que eu vou me sustentar? Como que eu vou... eu tenho que ter uma proteção aqui, eu tenho que ter um pé de meia.
Mas o segredo do servo de Deus, irmãos, ele se revela numa fé sem reservas. Hebreus 11, a partir do versículo 25, que eu vou ler. Deixa eu ler. 24, a partir do versículo 24. Diz assim, eu vou ler o 24 e o 26, até o 26. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Versículo 26. Quando considerou o opróbrio a Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Nossa, eu amo esse versículo, eu amo esse texto. Irmãos, pela fé, ele decidiu buscar os valores de Cristo acima dos valores do mundo. Era muito mais importante para Moisés obedecer, seguir e servir a um Deus poderoso do que fazer parte e usufruir e estar integrado na família real do mundo. Moisés, ele foi matriculado na melhor escola da época. Ele vivia e se tornou membro da família mais rica e mais poderosa de sua época. Moisés, ele tinha tudo aquilo que humanamente as pessoas buscam. Acho que ele chega no máximo da época. A melhor e mais poderosa família. Eu não sei quem que a gente poderia comparar hoje. O presidente da maior potência do mundo, talvez os Estados Unidos, eu não sei. Mas ele estava lá dentro e recebeu tudo aquilo e tinha todas aquelas regalias, tinha todas aqueles prazeres que ele poderia ter e uma vida totalmente confortável, uma vida onde ele poderia descansar. Eu imagino, quando você estuda a história dos egípcios, eles tinham servos e servas para tudo, até para dar banho neles eles tinham servos e servas. Então Moisés, ele poderia viver em descanso, em relaxo, num paraíso aqui na terra, pro resto da vida dele, em paz, sem nenhum problema. Mas ele decidiu, e graças a Deus Hebreus nos revela isso, né? Que fala que ele decidiu, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E a Bíblia dá o porquê, né? Porque ele preferiu ser maltratado junto ao povo de Deus do que usufruir desses prazeres. Irmãos, por que você levanta de manhã e começa a trabalhar? Para ficar rico? Por que a gente fica tão desesperado e com tantas preocupações? E no que você está gastando cada segundo, cada minuto da sua vida? Isso leva em questão aqui. Porque um grande segredo da vida de Moisés é que ele deixou isso de lado. Para mim, quando a gente entende isso claramente, não faz sentido se eu estou trabalhando e esse trabalho não for para Deus. Não faz sentido, porque é um valor limitado, transitório, isso vai acabar. Isso vai chegar a um ponto que o mundo vai ser destruído, acabou. É aquela ideia de que existe um banco e esse banco ele vai falir. E ele faz um anúncio: eu vou falir. Você colocaria o seu dinheiro nele? Eu imagino que não. E investir a sua vida, o seu tempo, a sua energia, a sua saúde, aquilo que você tem no mundo, é investir um dinheiro num banco que vai falir. Não faz sentido. É ilógico. As pessoas, às vezes, elas olham para a nossa família, ou para a família de um pastor, ou para a família de um missionário que está numa aldeia, e elas viram assim para a gente: nossa, mas não faz sentido. Você está trabalhando de graça, você está trabalhando, você não está guardando uma reserva, não faz sentido esse seu trabalho. Você voa helicóptero e não tem salário, não faz sentido. Mas o que não faz sentido, para mim, é ele trabalhar
para ganhar um dinheiro e depositar num negócio que está falindo. O segredo do servo de Deus está numa fé sem reservas. E Moisés, pela fé, ele decidiu buscar os valores de Cristo acima dos valores do mundo. Irmãos, por favor, tome essa decisão. Hoje, se você tem um emprego, fala assim: Deus, eu quero trabalhar nesse meu emprego, mas que não seja para mim, que não seja para o meu patrão, mas que seja para o Senhor. Que seja para a sua honra e para a sua glória. Eu quero levantar de manhã e usar as minhas pernas que ainda estão se movimentando, porque tem pessoas que não movimentam mais suas pernas. Eu quero o ar que eu ainda consigo respirar, porque tem pessoas com dificuldade de respirar. Pessoas perdendo a vida porque não conseguem nem respirar. E uma coisa que é de graça, né? O ar é de graça, mas as pessoas não conseguiram comprar isso. E o Senhor está me dando a habilidade de poder respirar. Eu quero poder usar essa energia, essa minha habilidade, os meus olhos, a minha mão, esse ar que eu estou conseguindo respirar, a minha energia para o Senhor. Eu quero investir o resto que eu tenho da minha vida, que é curta, nossa vida aqui é passageira, é como uma foi, passou, acabou. Eu quero usar isso aqui para a eternidade, não para esse mundo. Irmãos, tem uma frase de um doutor, o nome dele é Dr. Elton. Ele viveu 94 anos, ele foi um dos professores na faculdade de Harvard e Stanford, uma faculdade bem renomada nos Estados Unidos. Uma frase que ele deixou no final da vida dele que eu acho muito interessante. Ele fala assim: fé não é crer sem provas, mas é confiar sem reservas. Qual que é a reserva da sua fé? Qual que é a barreira? Qual que é o limite? O segredo, irmãos, não está em ser um herói, em ser forte, em ser poderoso, em ter um bom treinamento, mas está numa fé em um Deus que é poderoso e essa fé não tem limite. Essa fé, ela ter a coragem de que quando Jesus está vindo sobre as águas, ele fala assim: vem, você desce do barco e pisa na água. Eu sou pirado naquela história. Inclusive o nome do meu filho Pedro foi por causa dessa atitude que Pedro teve. Porque dos 12 discípulos que estavam dentro do barco, o único que teve fé de pisar na água foi Pedro. E Pedro andou sobre as águas. Você já imaginou que além de Jesus, o único homem pecador, limitado como nós, que teve a habilidade de andar sobre as águas foi Pedro? Andou. Ah, mas ele afundou, não tem problema. Sabe por que não tem problema afundar? Porque a gente vai afundar mesmo, a gente não é Jesus. Jesus não afunda, ele anda direitinho, ele é perfeito, nós não. Nós vamos afundar. Mas o que aconteceu quando ele afundou? Ele orou: Deus, socorro, me livra. Quem estava ali? Esticou a mão na hora? Jesus. Não tem problema afundar não, irmãos. Você vai. E sabe o que isso vai te mostrar? Que você é um ser humano, que você não é um super poderoso desses super-heróis que voam sobre a água, de baixo. A gente não é nada disso, é coisa de Hollywood, filme. A gente é ser humano dependente de um Senhor poderoso, nós não somos os poderosos. Então eu acho lindo quando Pedro afunda, porque isso mostra que eu também vou afundar. Mas o fato, irmãos, que a fé sem reserva fez com que ele caminhasse sobre as águas e ao lado de Jesus, com as mãos dadas com Jesus, voltasse caminhando para dentro do barco. O segredo do servo de Deus, irmãos, está numa fé sem reservas. E Moisés, ele decidiu buscar os valores de Cristo, em vez dos valores do mundo. Uma segunda decisão, Hebreus 11, versículo 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como a quem vê aquele que é invisível. Irmãos, pela fé, Moisés decidiu permanecer firme na fé em Deus. O problema é que a gente quer apalpar, né? A gente quer sentir a segurança, a gente quer tocar, um pouco de Tomé, né?
Não, deixa eu tocar aqui para ver deixa eu ver se não vai afundar. Deixa eu ter certeza que isso vai dar certo. Mas Moisés, ele decidiu confiar no invisível. Ele decidiu confiar num Deus que não dá para a gente tocar nele. Ele decidiu confiar num Deus que é vivo e poderoso e está nos céus. Ele decidiu olhar para aquilo e falar assim, não, a minha decisão vai ser baseada, eu não estou vendo o que vai acontecer agora, eu não sei. Na passagem aqui, quando ele toma essa decisão, foi quando ele foge do Egito. Ele tomou essa decisão de sair do Egito porque ele confiava naquele que estava acima de tudo. Poxa, eu sei da minha história, sei o que Deus já fez ali para preservar minha vida na minha infância, sei onde Deus me colocou, mas eu não quero ser parte dessa família, eu quero estar com o meu povo, que é o povo de Deus, eu quero confiar naquele que eu ainda não vi, no invisível. Irmãos, e isto é fé. Fé é você olhar e crer, e Deus ele dá essa habilidade para a gente falar assim, poxa Deus, eu não posso te ver por enquanto, eu creio que um dia nós veremos a Deus, eu não posso te tocar agora, eu não posso, mas eu sei que o Senhor está aqui, eu consigo sentir a sua presença, eu sei que o Senhor está cuidando da minha vida. É você viver diariamente como se Deus estivesse aqui do seu lado, e as suas decisões, as suas atitudes, aquilo que você toma é baseado no seu conselheiro. Deus está certo, é por aqui mesmo? Deus, é isso que eu tenho que fazer? Deus, eu recebi essa proposta, é isso mesmo? Deus, eu recebi esse convite, é por aqui, Deus é esse caminho? Você percebe? É você colocar Deus em todas as suas decisões. Pela fé ele decidiu permanecer firme nesta fé em Deus, mesmo não vendo esse Deus. Mas tem gente que gosta de ver, né? Aí arruma um pingente, aí arruma alguma coisa, aí coloca um quadro, não sei, a gente gosta de... Ah, não, mas eu vou servir, eu vou trabalhar para Deus, eu vou tomar essa decisão de ir para lá, mas deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer um pé de meia, deixa eu arrumar uma casa, alugar, deixa eu montar uma empresa, ela vai me manter. Eu e minha esposa, a gente tem vários exemplos de colegas que tentaram fazer dessa maneira. Tentaram se preparar, a gente vai dar um desafio missionário, a pessoa fica empolgada, poxa, quero servir a Deus. Ó que maravilha, tomou uma decisão, vamos servir a Deus, vamos embora. Não, mas espera aí, deixa eu ter um carro aí, eu vou vender, daí eu tenho uma loja, eu tenho uma casa ali, vai dar certo, aí eu monto, aí eu vou. Mas espera aí, parceiro, então tem uma reserva, e não vai dar certo. A gente brinca com a minha esposa, né? Todas as vezes que a gente tentou guardar uma reserva para fazer alguma coisa aconteceu, a gente perdeu. Aí a gente aprendeu a lição. Tá bom, Deus, a gente já entendeu que é o pão de cada dia. Irmãos, nunca faltou. Nunca faltou. Tá lá. Olha só, Deus é tão fiel e tão provedor que Ele colocou um helicóptero. Aí, tá lá. Usa lá para evangelizar aqueles povos que ainda não têm o conhecimento de Deus. Tá aí. Irmãos, pela fé, Moisés decidiu buscar os valores de Cristo, acima dos valores do mundo. Pela fé, Moisés decidiu permanecer firme na fé em Deus, no invisível. Mas a gente sabe que Ele existe. A gente sabe que Ele é vivo. A gente sabe que Ele está aqui, está conosco, e está ao nosso lado, e está nos guiando. Irmãos, não tem segurança, não tem conta no banco, não tem saúde física que dá tanta estabilidade de uma vida do que ter um Deus poderoso ao seu lado. Não importa. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a doença vir, não importa, Deus ainda está no controle. Olha que beleza. Não, mas você vai morrer, você está com câncer. Glória a Deus. Sinal que eu sou um limitado e eu não sou super-homem e eu dependo do meu Deus até para me lidar com esse câncer aqui. Porque agora eu vou ter que me lidar com isso. E uma coisa boa ainda, se eu for logo, eu já vou estar com Cristo. Pensa no coração de apóstolo Paulo, quando ele disse isso, né?
O prazer dele de, se eu ficar aqui, vai ser bom porque eu ainda vou trabalhar com Cristo, mas se Deus me levar, melhor ainda porque eu vou estar com Cristo. Percebe a fé desses homens? Irmãos, você também pode ter o mesmo sentimento. E as inquietudes, as preocupações, os temores podem desaparecer. O que eu mais tento tirar, às vezes, quando a gente vai aconselhar e lidar com pessoas, eu mais tento colocar no coração delas, parceiro, essa carga que você está carregando não é sua. Jesus falou, meu amigo, me segue, o meu fardo é levinho. Deixa eu carregar o pesado para você. Tira isso aí das suas costas. Se você não está conseguindo resolver, que bom. Entrega ele para Deus. Uma frase que eu gosto é: não fala para o seu Deus que você tem um grande problema. Fala para o seu problema: eu tenho um grande Deus. Eu tenho um grande Deus. E Ele é muito maior que você, problema. Então fica tranquilo que você vai ser resolvido. Pela fé, ele decidiu permanecer firme na fé em Deus. E em terceiro, Hebreus 11, 28 e 29, diz assim: pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando-os, os egípcios foram tragados de todos. Irmãos, pela fé, Moisés decidiu ser usado por Deus e vivenciar a poderosa ação de Deus na sua vida. Uma coisa que eu gosto de falar é: para de contar as histórias dos outros e conta a sua história. Sabe como é que você vai contar a sua história? Quando você descansar numa fé sem reservas em Deus e deixar Deus agora agir através da sua vida. Parceiro, você vai contar muita história. Eu fico imaginando as pessoas sentadas no final da vida de Moisés, aí a pessoa senta do lado dele: Moisés, conta para mim a sua história. Aí Moisés conta: rapaz, eu abri o mar. Olha, eu fui lá no Egito, Faraó, eles não compactuavam muito com seus inimigos, era um império. E eu entrei lá dentro do palácio, lá encarei o homem. Imagina Moisés contando, você senta lá dele te contando essas coisas, você fala assim: nossa, mas como isso? Porque eu decidi confiar e viver para Deus numa fé sem reservas. Então Deus agiu poderosamente através da minha vida. Irmãos, tem muitas histórias hoje. Hoje eu estava conversando com a Su, voltando para casa, eu falei: nossa, tem tanta ilustração que a gente pode contar, né? Que Deus fez através da nossa vida. Tantos milagres que foi a atuação diretamente de Deus. Irmãos, a gente consegue ver essa atuação de Deus, essa ação de Deus, quando a gente deposita a nossa vida numa fé sem reservas. Nesse ponto aqui, irmãos, as pragas do Egito, elas vinham sendo administradas, né? Vinham sendo executadas. E no coração duro de Faraó, ele resistia à saída do povo de Israel. Até que chega a 10ª praga, né? Vocês lembram da história? Onde Deus queria conservar a vida dos primogênitos. E nesse ponto, Deus estava testando também a fé do todo o povo de Israel. Porque eles tiveram que tomar uma decisão, né? Olha, a morte vai passar. Vocês precisam confiar. Você é um cordeiro, tem toda aquela instrução, né? Sem mácula, matar, dividir entre as famílias, passar o sangue nos umbrais da porta. Eles tiveram que confiar. Eles tiveram que ter fé. Para ver a ação de Deus, eles tiveram que ter fé. E o fizeram. A Bíblia deixa muito bem claro, muito bem registrado, que não houve morte de primogênito entre o povo de Israel. Nenhuma. Porque confiaram. E Moisés estava ali, também confiou. Irmãos, é isso que Deus requer de nós, uma fé, uma confiança. Ele já te deu a vida, Ele já te deu tanta coisa. Agora basta apenas a gente se entregar a Ele e confiar. A própria história do mar, quando Deus pede para ele tocar o cajado, tem que haver uma atitude de fé.
de confiança para fazer aquilo, porque eu não consigo acreditar. A gente lê as histórias da Bíblia, a gente coloca um pouco distante. Nossa, isso aconteceu. Não, irmãos, a gente tem que trazer isso para agora. Moisés era humano, assim como eu, como você. Ele também tinha suas limitações, ele também tinha seus medos, ele também tinha suas preocupações. E ele tinha uma nação lembra o número que eu falei hoje de manhã? Em torno de 2 milhões de pessoas ali, perto dele, pressionando ele. Poxa, o exército está vindo aí, o que você vai fazer? Ele teve que se voltar para Deus, naquele a qual ele não veio, do invisível. Fala, Deus, o que eu vou fazer agora? Deus, Moisés vai lá e toca na água. Tocou. E ele viu, ele experimentou a poderosa ação de Deus na vida dele. O segredo do servo de Deus, irmãos, está numa fé sem reservas, que ela não tem limite. Eu preciso confiar em Deus, eu preciso descer do barco, eu preciso tocar na água, eu preciso caminhar, eu preciso marchar, eu preciso ir. Deus está falando, é para cá que eu vou, então é para lá que eu vou. Não, mas o negócio está feio lá, não tem problema. É para lá, Deus está mandando, eu tenho que obedecer, sem questionamento. Bora. Uma visão rasa de Deus, irmãos, leva a uma vida rasa. Deprecia a Deus e depreciará a si mesma. Trate a Deus superficialmente e você se torna uma pessoa superficial. Tenha Deus no mais profundo respeito e notará o quão suas raízes espirituais vão crescer. Charles Swindoll falou essa frase. Coloca Deus na posição dele na sua vida, no topo, no ápice, no máximo. Coloca Deus no ponto máximo de sua vida. Ele deve ser a decisão final. Fala assim, se Deus falou que é aqui, lembra das probabilidades? Todas as probabilidades estão falando que isso não vai dar certo. Não tem problema. Deus me deu esse chamado, Deus me deu essa convicção e é nessa direção que eu vou. Não, mas meu amigo, mas o mundo está indo ao contrário. As pessoas hoje, elas se estudam, elas se preparam, elas correm atrás de ter uma estabilidade, de ter uma financeira. Você vai abandonar a sua faculdade, você vai abandonar a sua estabilidade, você vai sair da casa dos seus pais. Você tem certeza? A sua igreja não tem condição de te manter. Aí, tá vendo os questionamentos do mundo? Não, mas você... E esse problema de saúde que você tem, como que você vai tratar? Você vai ter condição de pagar um plano de saúde? Você vai... Aí vem aquele... Não importa. É para lá que eu vou. Deus está mandando. E eu vou. Eu gosto de umas passagens de Moisés. E uma delas eu não anotei aqui, me veio à mente agora. Você lembra quando ele passa 40 dias lá no monte? Com Deus, e quando ele desce, o que acontece? O povo de Israel não conseguia ver a face de Moisés, porque ele resplandecia a glória de Deus. Imagina, ofuscava a vida do povo quando eles viram Moisés, quando ele acaba de descer do monte. Imagina o que esse homem viveu. Ou até mesmo quando ele fala assim, Deus, eu quero te ver, lembra? Moisés pede para ver Deus. Aí Deus fala, entra ali na fenda daquela rocha, eu vou passar. Olha a experiência que esse homem viveu com Deus. Um homem que, por uma fé sem reservas, ele agora consegue vivenciar a poderosa ação de Deus na vida dele. E ele viu alguma coisa. Não sei o que ele viu, mas ele viu alguma coisa. Caiu ali. Um homem que agora desce do monte da presença de Deus. Eu fico imaginando, cara, que prazer de Moisés estar lá em cima e Deus falando com ele e ele anotando os mandamentos, ouvindo a voz direta de Deus. Olha o que esse homem fez. Conduzir e liderar uma nação no deserto por 40 anos. O segredo do servo de Deus, irmãos, está numa fé sem reservas. Aí eu fico pensando assim, o que poderia estar escrito na lápide de Moisés? Vamos fazer um túmulo aqui, vou colocar Moisés aqui. O que estaria escrito lá? O homem que enfrentou um império, talvez? Ou o homem que que abriu um mar? O homem, um dos maiores líderes da história da humanidade.
Mas quando o Deuteronômio registra, vamos voltar lá para o livro de Deuteronômio? Versículo 5. Olha como é que Deuteronômio registra. Assim, morreu ali Moisés, o quê? Servo do Senhor. O servo do Senhor. O segredo do servo de Deus está numa fé sem reservas. Um homem que decidiu buscar os valores de Cristo do que os valores do mundo. Um homem que decidiu pela fé permanecer com a sua fé no invisível, com a sua fé em Deus, não naquilo que era palpável. Um homem que decidiu ser usado por Deus e vivenciar a poderosa ação de Deus na nossa vida, na vida dele. Qual é o limite, irmãos? Qual é a reserva que nós temos? Irmãos, nós não conseguimos ser servo porque nós queremos ser servidos. Nós não conseguimos ser servos porque nós queremos fazer da nossa maneira e não da maneira de Deus. Nós não conseguimos ser servo porque nós queremos que seja no nosso tempo, no nosso relógio, e não no tempo de Deus. Nós não conseguimos ser servo porque nós queremos ser senhores. Nós não conseguimos ser servos porque a nossa fé ela tem reservas. Moisés, ele tomou decisões pela fé, e isso mudou a história de Israel e da humanidade e até os dias de hoje. Como está a sua fé, irmãos? Sabendo que você tem um Deus, que a sua vontade está acima da nossa vontade, sabendo que você tem um Deus que o seu amor é incondicional, sabendo que você tem um Deus que ele é soberano, ele está acima de todas as coisas. A soberania é que nada, zero, está acima de Deus. Isso é ser soberano. E aonde está a nossa fé, tendo esse conhecimento de que Deus é assim? Irmãos, hoje a gente precisa e eu acho que nunca na história da humanidade precisamos tanto de homens com fé sem reservas. Hoje nós estamos lidando com uma época em que as pessoas estão com incertezas, estão com um monte de medo, estão com um monte de preocupação do que vai acontecer do amanhã, como que vai ser a política, como que vai ser novas doenças, pandemia, morte, chegando perto, distanciamento, tantas coisas que esse ano acho que deu uma chacoalhada na humanidade e Deus está lá no controle dele. Mas uma das coisas que colocou mais em prova para mim, e eu glorifico a Deus por estar vivendo nesse momento, é porque colocou em prova a nossa fé. Opa, vamos descobrir agora onde está a sua fé, né? Ó, apavorou, entrou em desespero, talvez a sua fé não estava em Deus, né? Então talvez Deus dá uma chacoalhada no pessoal para, vamos lembrar aqui, que quem que é o Deus da história? Quem que conduziu toda a história? Quem que desde lá de Abraão vem prometendo? Vamos voltar antes lá, desde lá da queda. Gênesis 3,15, na promessa que Deus faz da vinda do Messias e toda a preservação que Deus fez do povo de Israel, da nação que Ele criou e do libertador que veio através dessa nação, de como Ele viveu aqui na terra puro e foi morto e no terceiro dia ressuscitou e agora vem a igreja e aí estamos continuando, irmãos. O controle de Deus ainda está na história e ainda existem promessas que Ele fez que ainda não foram cumpridas, mas vão se cumprir. Irmãos, o segredo do servo de Deus está numa fé que ela não deve ter reservas. Então, o desafio que eu faço para os irmãos é: orem para Deus e falem: Deus, a minha fé tem reservas. Eu tenho medo. Às vezes eu faço igual o Pedro, eu olho para as ondas, né? E vejo que o negócio está ficando feio no meio do mar e eu tenho medo, eu afundo aqui. Mas reconheça isso.
Volte para Deus. Deus, eu quero te servir, mas eu não quero te servir com limitação, não. Eu quero que o Senhor invada todos os cômodos da minha casa, todas as áreas do meu coração. Eu quero me entregar 100% ao Senhor. Eu quero que aquilo que eu assisto na televisão glorifique ao Senhor. Eu quero que aquilo que eu converso na minha casa glorifique ao Senhor. Eu quero que aquilo com que a maneira como eu me comporto, como que eu me lido com as pessoas, como que eu ando na rua, com aquilo que eu me visto, com aquilo que os relacionamentos que eu tenho, a maneira com que eu vou para o trabalho, a maneira com que eu administro o meu dinheiro, a maneira com que eu administro as minhas coisas, como que eu sou mordomo das coisas que o Senhor me deu. Eu quero que tudo isso, essas coisas que são terrenas, são temporárias aqui, que uma hora vão acabar, eu quero que isso seja para a honra e glória do Senhor, não para mim não. Deus, se o Senhor me deu isso, é com isso que eu vou fazer, e eu quero fazer o meu melhor para o Senhor com isso que o Senhor me deu agora. E eu não quero ter limite, eu não quero esperar, não, quando eu tiver, aí eu vou começar, né? A gente joga isso, né? Eu não melhorar aqui, aí eu vou. Faça agora. Não ponha reservas na sua fé. Esse foi o segredo da vida de um servo de Deus, que tem muito a nos ensinar. E foi 2 saltos bem grandes que eu dei, né? Falei só do começo e do fim da vida dele. Mas eu desafio você a reler a história da vida de Moisés. Riquíssimas lições a gente vai aprender através da vida desse homem. Vamos orar, irmãos? Bondoso Deus. Quero lembrar mais uma vez que eu tenho reservas na minha fé. Porque eu sei que eu tenho, porque às vezes vem a ansiedade. E a ansiedade é prova de que a minha fé tem algum limite. Eu tenho medo, e o medo é uma prova de que a minha fé tem algum limite. Deus, tira de mim, Deus, essa ansiedade, a preocupação. Tire de mim a inquietude sobre como que vai ser o amanhã, se vai dar certo, se não vai dar certo. Eu preciso descansar no Senhor e depositar integralmente a minha fé no Senhor sem reservas. Porque eu sei que fazendo isso, eu vou estar demonstrando que realmente eu confio e amo ao Senhor. Eu vou estar realmente vivendo aquilo que eu venho cantando, louvando ao Senhor em algumas músicas. Pai, como precisamos de homens e mulheres que não tenham reservas em sua fé, que não tenham barreiras que impedem elas de experimentarem a poderosa ação do Senhor na vida delas. Pai, eu quero pedir, ó Deus, em nome de Jesus, tem pessoas que estão nos ouvindo aqui em casa, as pessoas aqui presentes, que nesse momento eles tomem essa decisão, Pai, que a partir do meu levantar amanhã de manhã, ou mesmo a partir do final desta oração, Pai, me ajude a ter uma fé sem reservas, porque eu quero experimentar a sua ação, a sua poderosa mão na minha vida. Eu quero descansar no Senhor. Tudo aquilo que eu tenho feito, o meu trabalho, meus estudos, a minha vida conjugal, a minha vida como pai, como mãe, a minha vida como avó, como irmão, que todos os meus relacionamentos sejam baseados, sejam em prol de glorificar o Senhor, engrandecer o Senhor, e todas as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas decisões sejam baseadas numa fé sem reserva num Deus infinito. Em nome de Jesus, Pai, me ajuda. Sou limitado, sou pecador. E glorifico a Deus porque eu tenho um Deus que é ilimitado e santo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.